Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna, um convite à conversão. Estamos no 10º tratado, que fala das lágrimas, do recolhimento. As lágrimas seja a arma com que lutas pela graça. Estamos aqui no 6º capítulo, 34º encontro, sobre a graça que pedimos e como se compara ao óleo. Cabe agora falar da graça que devemos pedir. Deve saber que, nas Escrituras, a palavra grega significa muitas coisas. De alguma forma, todas as coisas são graça. O Senhor é cheio de graça, e tudo aquilo que criou é gracioso. Cada criatura recebeu alguma graça ou virtude, e por isso todas se dirigem a Ele. É fonte de todas as graças. E o que é admirável é que o Senhor está sempre pronto para dar mais graças, como se nunca as tivesse dado. Ele mesmo diz nos Evangelhos que devemos pedi-las. Não diz que todo tipo de graças devemos suplicar, mas, como nele estão todas as graças e em nós todas as necessidades, entende-se que cada um deve pedir o que menos tem. Neste tratado, aconselho-te que peças de forma geral a graça. Chama-se também de graça todo favor que Deus nos faz. É graça tudo o que faz o homem ser agradável a Deus. É forma, dom, hábito, disposição, qualidade ou influência divina que Deus cria na alma dos seus amigos para que sejam amados por Ele. A graça é sinal ou divisa que permite conhecer os que pertencem ao exército do Príncipe da Glória, Jesus Cristo. Ele a concede por pura bondade, graça, pura bondade, sem merecimentos da nossa parte. É gratuito. Aliás, concede-nos graças pelos merecimentos de Cristo, fonte de toda a graça, sem os quais nenhuma graça é dada aos homens para se unirem a Deus, o Pai. As nossas obras também não podem agradar a Deus sem antes receber a graça. E se recebemos a graça por pura bondade, é muito justo que ofereçamos nossas obras a Deus. Chama-se também a graça de pão de cada dia, porque sempre precisamos dela. Rio, porque sai de Deus para deleitar nossa alma. Diamante, por nos atrair para as coisas de Deus. Água limpa, pela limpeza que faz em nossa alma. Mão de Deus, porque nos levanta quando caímos. É semente espiritual que enraiza dentro de nós. É vinho que alegra o coração do homem e o faz esquecer as fadigas da vida. É chuva, porque irriga a terra do nosso coração para dar o fruto das boas obras. Vida do justo, porque a graça dá vida
a alma. A graça é anel com que a alma desposa a Deus. Mel, que nos dá a doçura divina. Estola, que nos adorna diante do Pai. Veste, que nos admite nas bodas do Cordeiro. Calçado, com o qual os pés do desejo se guardam do pó das coisas da terra. Orvalho, que entra na alma e permite que germine virtudes preciosas. Flor, bela da qual provém o fruto da glória. Chave do céu, com a qual entramos no paraíso. Nau, que nos leva ao porto da salvação. Tudo isso são realidades da graça recebida, que nós recebemos de Deus, por meio de seu Filho Jesus. A graça é também óleo que vem de Cristo, a unção Cristo, nosso Redentor. Oliveira frutuosa na casa de Deus, que é a Igreja. O fruto da oliveira fornece um óleo muito aprazível, a graça, que derramado nas chagas do pecador, as cura. Com este óleo, ordenou o Senhor que os seus apóstolos ungissem os enfermos para curá-los na alma e no corpo. O óleo pode adoçar as coisas amargas. No caso é o azeite aqui, né? Tal como a graça é capaz de tirar a amargura das tribulações. Também os homens justos são ungidos com óleo, representando a graça que constitui a dignidade dos sacerdotes. Como está escrito, o investiu e o ungiu com óleo santo. Eclesiástico, capítulo 45, versículo 18. O óleo fica por cima de todos os licores, tal como a graça está por cima de todos os dons, virtudes, bem-aventuranças e frutos do Espírito Santo. Por mais virtudes e por melhor mestre que tenha, uma pessoa não pode obrar com mérito sobrenatural sem a graça. Tudo é graça. Tudo age pela graça divina, nos fala Santa Teresa d'Ávila. Se queres, pois, receber dignamente o esposo, procure ter o óleo na lâmpada do teu coração. Poderás, tal como as virgens prudentes, sair desta morada para ser admitido nas bodas do reino dos céus. Não deixe de pedir com lágrimas, todos os dias, o óleo da graça. Logo virá sobre ti o Espírito Santo, trazendo não somente o óleo da graça, mas a própria oliveira que é Cristo Jesus. E se o demônio te der para beber alguma porção de tentação ou de pecado, rogue com lágrimas ao Senhor o óleo da sua graça, que te protegerá e te livrará de tudo o que é nocivo. Capítulo 7. Outros tipos de graças. Há um tipo de graça que se chamam gratis date. São chamadas aqui como gratis date, são chamadas os carismas do Espírito Santo, onde ordenam-se ao bem dos outros, mais do que o bem de quem os recebe. O dom é para ser entregue aos outros, não é para guardar em si mesmo, como é o caso do dom da profecia e dos milagres. Ela atua principalmente para o benefício dos demais, como também da Igreja. A graça que falamos no capítulo anterior está oculta na alma
enquanto esta outra se manifesta e se dá a conhecer. O Senhor quis ocultar a primeira graça para não cairmos na vaidade e para que não deixemos de pedir diariamente que aumente em nós. Ela é a mais importante. Aqui fala da graça santificante. É uma graça infusa, infundida por Deus, que nos faz seus filhos, herdeiros da glória, participantes da sua natureza divina. Vale mais do que todas as graças dadas juntas. Tudo o que se pode desejar não se compara com ela, já que por ela e nela o Senhor se dá a alma. Lembra-te de todas as tuas orações, sacrifícios e lágrimas, de pedir esta graça. Quando um pregador pede a graça do Espírito Santo, ainda que pareça pedir o dom de línguas, que é uma graça dada, se deve pedir em primeiro lugar, a graça que nos faz gratos a Deus. Esta é a ordem correta. Primeiro agradecer a Deus, depois pedir os outros dons. Como sinal de gratuidade por tudo, porque tudo é recebido de Deus, tudo é graça de Deus. Os que se exercitam no recolhimento recebem muitas graças do Senhor. Cada um segundo a sua capacidade e merecimento. Começa-se também a receber a glória, que é graça consumada. Tal como diz o sábio: colocará sobre tua fonte uma graciosa coroa. Ela te outorgará um magnífico diadema. Provérbios capítulo 4, versículo 9. Recebam essa coroa como título do reino que lhe está prometido. Conheci dois santos homens dados ao reconhecimento, Conheci dois santos homens dados ao recolhimento, em cujas cabeças se viam essas coroas. Um deles, saindo em procissão, portando uma cruz, viu um anjo que tinha na mão uma coroa. Perguntou ao anjo para quem era essa preciosa joia. E este respondeu que era destinada a quem levava a cruz. Dava a entender que todos os que levam a cruz do Senhor, que é o recolhimento, receberão a coroa por mérito daquele que foi coroado de espinhos. O outro santo, estando muito enfermo, sofria por não poder recolher seu coração. Antes de morrer, vi com os olhos da alma uma bonita coroa adornando sua cabeça. Depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.